as coisas fluam naturalmente, sem expectativas, sem sofrimento, né? Porque, às vezes, tem momentos também que a pessoa recebe tanta informação que ela fica confusa, né? Porque são vários tipos de interpretação. Cada pessoa é uma forma de expressão. Então, cada um, apesar da verdade ser única, né? Até que a pessoa veja claramente essa verdade, vai existir várias interpretações, né? Então, nem todos são despertos e passam informações também. Então, isso pode haver uma deturpação da verdade. Então, o mais importante é a pessoa estar atenta a si mesmo, ao seu próprio coração. Não se fechar para o que vem de fora, mas estar sempre em contato com o seu Satguru, porque é o seu Satguru, o seu coração, que vai te levar ao despertar. Ok? Eu acho que o pior disso tudo é a ansiedade mesmo. Uhum. É. Como é que a gente lida com essa ansiedade Como que lida? Com o e com a silêncio. ansiedade? Com o silêncio, meditando. Porque quando você silencia a mente, porque a mente, né, adora tagarelar, né? Ficar nessa tagarelice, criando, analisando, comparando, né? Essa ou aquela fala, esse ou aquele livro, né? Milhões de informações hoje em dia, né? A pessoa tem acesso a tudo que ela quiser, né? Então, o melhor, às vezes, é silenciar. Ouve, lê e silencia, né? E não se cobre, não se cobre, aceita que tudo tem o seu andamento, o seu fluir natural, né? Não fica querendo passar o carro na frente dos bois, né? Não é assim? Então, tenta se manter sereno, né? Entendendo que o processo é naturalmente assim, sem se cobrar, não se cobre, né? Aceite as coisas como são, né? Se você tem vontade de buscar, busque, mas sem a expectativa de que você vai despertar naquela hora, naquele momento. Porque existem, né, alguns apontadores que falam, você está prontinho, desperta agora, nesse instante. Não, gente, mas não pode ser assim. Porque a pessoa, ela tem um processo interno dela, individual. Cada um é um. Ela vai ter que ver pelos próprios olhos dela, os olhos internos, né? Ela vai despertar na hora que tiver que ser, na hora que as coisas se encaixarem, né? Então, nós estamos plenos na nossa essência, sim. Mas e a dissolução do ego? Sem a dissolução do ego, você vai ter flashes da presença. Você vai perceber a presença porque você é a presença. Mas até que se você dissolva, vai ficar esse ir e vir até que as coisas se esclareçam de vez. E o despertar pleno é quando as coisas se esclarecem de vez. Não é quando você teve um flash, um insight lindo, maravilhoso, que você despertou, não. O despertar pleno é o entendimento pleno da verdade. É quando a pessoa se fusiona à unidade, quando ela deixa de ser uma pessoa. Então, não se cobre, né? Não se cobre. E não é uma coisa, ser desperto não é ser especial, gente, é o natural do ser humano, é despertar um dia. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas não é para criar ansiedade em relação a isso, né? Aceita o processo. Aceita. Aceita o tempo, entre aspas, de maturação, o tempo que leva para se entender como que as coisas funcionam.
Porque senão realmente vai criar, né, incômodo, vai criar decepção, né, porque você cria aquela ansiedade em relação ao despertar, aquilo não acontece, aí você fica achando que você é inferior, que você tem dificuldade, e não é por aí, né? Todo mundo tem capacidade de se entender. Não importa qual caminho que a pessoa esteja, qual filosofia que ela acredite, porque o despertar vem através do mergulho interno, da vivência interna. Ok? Mária, Oi, quem é? isso depende Ah, é o do, Edu. isso, Ah, isso depende de quanto, assim, de quanto você se dedica também, não depende? Dedica a esse caminho uhum. ou não? Depende, sim, da determinação, da disposição da pessoa. E principalmente do desapego que ela tenha. E da coragem também, de abandonar. Porque o desapego está ligado à coragem. Ok? E também a humildade. São três aspectos: humildade, coragem e desapego. Porque é preciso. Eu já até contei aquela história de Marta e Maria, né, que eram primas de Jesus, né, que Maria ficava preocupada com a casa, em servir as visitas, né, e a Maria ficava ali nos pés de Jesus, tentando compreender os ensinamentos, né, só de estar ali na presença dele, né, e aí Maria fala, mas Jesus, pede para a Marta vir me ajudar. Ele falou assim, não, ela escolheu a melhor parte. Então, é isso, né? Se você se propõe, se você se dedica a isso, então com certeza você vai, vamos chamar de apressar, né? Porque é uma palavra que a gente usa, né? Para o entendimento. Você vai apressar o seu processo, né? Com certeza. Mas vai depender de vários outros fatores, vai depender das circunstâncias que envolvem a sua vida, né? Vai depender das experiências que você já teve, da memória que você foi adquirindo, né? Do ego que você tem para dissolver, né? Então, quer dizer, são várias questões aí, né? Então, não existe um tempo determinado, nem uma receita também determinada para que isso aconteça, né? A única receita viável é medite, observe-se, né? Fique atento, né? Fique atento ao seu ser, que aí as coisas vão acontecendo, vão fluindo e vão se encaixando. Mária, Oi, Valéria, pode falar. você falou que a gente tem que ter coragem de abandonar. Isso. Abandonar o quê? O ego. O ego, as suas questões que te trazem sofrimento e desconforto, né? Que trazem desarmonia para o seu ser. Porque o ego é isso, né? O ego é o gerador do sofrimento. E ele está ligado aos desejos, né? Os desejos têm a sua causa, né, no ego. O ego é que está sempre buscando realizar alguma coisa, alcançar alguma coisa, né? Então, essa coragem que eu falo é você abandonar aquilo que você não é. Porque muitas pessoas têm medo disso. Elas têm medo de deixar de ser quem elas acreditam ser, né? Então, eu falo coragem por isso. Porque é preciso uma coragem para abandonar e assumir quem se é. Porque assumir quem se é também tem uma certa, vamos dizer, é fora do padrão da maioria, certo? A pessoa desperta, ela não segue os padrões. Então, ela não tem que ter mais preocupação com o que os outros pensam sobre ela. Ela não vai provar mais nada para ninguém. Então, isso também tem um pouco de coragem nisso, né? É a pessoa não se sentir mais tendo a obrigação
de provar algo para ninguém, né? Para provar quem ela é, o que ela faz ou deixa de fazer, né? Ela se torna uma pessoa livre, né? Por causa da coragem de assumir, né? E de abandonar quem ela não era, né? O ego, abandonar o ego. Porque muitos pensam assim, né? Mas eu vou deixar de ser, eu vou morrer, né? Vou sumir, vou desaparecer. E o ego vai mesmo, vai desaparecer. Ela vai deixar de ser o personagem, vai deixar de ser uma pessoa, né? E isso também não vai acontecer de repente. Vai acontecendo aos poucos, à medida que ela vai percebendo as peculiaridades do ego, né? As artimanhas do ego, as facetas do ego, porque não é só uma face que o ego tem, nós temos várias faces. Então, ela vai descartando uma, descarta outra, né? É assim que funciona. Até que ela descarta tudo de vez. Mas é um processo gradativo. Ok? Ok, obrigada. Nada. Mais alguma colocação, gente? Pode perguntar, Luísa. Você quer abrir seu microfone? Deixa eu ver se aqui eu... Aqui não tem como eu abrir, tem que ser você mesmo. Ou então você digitar. Vê se agora abriu, Luísa. Pode falar. Oi. Oi, Luísa. Eu tenho uma coisa, bom, para mim está bem confusa essa questão do desejo. Está me ouvindo? Então, pode falar, se você puder falar um pouquinho mais perto do microfone. Para mim, essa questão do desejo está um pouco confusa. Vou colocar uma situação bem... tem um problema de visão, né? Preciso ir ao médico e trocar meus óculos porque eu preciso enxergar melhor. Sim. Seria um desejo de enxergar melhor? Aí eu faço uma confusão. Não, mas aí é uma necessidade, certo? Isso é uma necessidade, você precisa, né? Não é uma coisa que vai satisfazer o seu ego, não é um desejo do ego. É um desejo do seu ser, porque você precisa disso para poder viver a vida normalmente, certo? Então, existe uma diferença entre necessidade e desejo. Eu acho que é aí que eu estou fazendo a confusão. Isso. Existe essa diferença. O desejo, esse que nós estamos lidando, vem do ego. Para haver uma satisfação interna de trazer a felicidade, né? De alcançar a felicidade. É uma ilusão buscar a felicidade fora, porque nada vai te fazer feliz, nem ninguém. A felicidade ela vai emergir de dentro de você, à medida que você for se compreendendo e que você for se libertando do ego, dos seus condicionamentos, né, de conceitos, de padrões que trazem sofrimento para o seu ser. Essa é a felicidade real, a interna. Então, esse desejo que nós estamos tratando aqui vem do ego, ok? Isso que você citou, que você deu exemplo, é uma necessidade. Ok, obrigada. Nada. Mais alguma colocação, gente?
Oi, Mária. Oi, Mariângela. Mas eu estou assim, admirada mesmo com a fala de hoje, porque eu estive pensando sobre tudo isso esses dias, hoje, exatamente hoje. Eu falando, né, a questão até da carência, da atenção dos familiares, que eu tenho muitos irmãos e eles não moram, eles moram fora daqui de Belo Horizonte. E eu sinto a necessidade da atenção deles. E aí eu fico falando, gente, então isso é um desejo, eu estou buscando fora, não é isso? Então eu estou achando muito bacana a gente estar podendo detalhar toda a coisa, essa questão do ego. E isso está ficando muito, muito claro para mim, que enquanto a gente não superar, né, não abrir mão desse ego, a gente não, aí realmente não dá para ir para frente, né, Mária? Estou achando bacana nós estarmos assim, detalhando aí sobre o ego. Então, essa carência afetiva, essa necessidade da atenção dos familiares também está dentro desse desejo aí do ego, não é? Do ego, isso. Porque você quer ser aceita, né? Você quer ser reconhecida, né? É uma carência. E a carência vem do ego. É a falta de satisfação interna que você tem. Né? Você ainda não alcançou a plenitude, ainda não está satisfeita com você mesmo, né? Por causa de condicionamentos, né? Várias coisas que a gente é exposto durante a vida, né? Durante a existência, que faz com que a gente fique preso a isso, né? A esses condicionamentos. Então, isso faz parte do processo, mas é através do entendimento de que você é pleno, que você não precisa de nada disso, que a felicidade está dentro de você, que não é preciso ninguém te reconhecer, ninguém te aceitar, né? Porque você é o que é. Aí isso vai sumindo, né? Você vai relaxando em relação a isso, né? Vai acabando essa angústia, essa ansiedade em relação a isso, né? Isso. Muito bom, Mária. Que maravilha. Espero alcançar tudo isso aí. Porque é uma libertação. É um alívio muito grande. É um alívio. E todo mundo pode alcançar isso, porque a pessoa já é isso internamente. Ela precisa só ir se desfazendo do ego, dessas questões internas, né? Dessas crenças, né? De achar que precisa de algo de fora para se sentir bem, para se sentir feliz, que precisa da companhia desse ou daquele, né? Que precisa, que seja casar, arrumar um namorado, né? É até bom, né? Tudo bem, mas não tem essa necessidade vital, entendeu? Porque a pessoa sendo plena, ela vai viver de acordo com o que a vida trouxer para ela. Ela não vai ter mais esse querer, né? Esse desejo de se completar de alguma forma, que ela já é completa em si mesma. Ela já é plena. Ok? Muito bom. Ok, Maria, obrigada. Nada. Até o Eckhart Tolle fala porque os mestres, né, eles são realmente o nosso espelho, a gente, se conseguir seguir. Ele conta uma história tão linda do mestre, que uma menina que ficou grávida e o pai querendo saber quem era, o pai da moça querendo saber quem engravidou. Aí ela falou que era um mestre, uma pessoa que dava palestras, que era muito querido, muito respeitado por todos. E quando o pai, então, foi muito bravo até esse mestre, falando, olha, minha filha, aí a criança já tinha nascido, você vai ficar com a criança, porque disse que você é o pai da criança. Aí ele simplesmente, na maior serenidade, tudo bem, pode deixar a criança ir. Quer dizer, não confirmou e nem negou, simplesmente aceitou a criança. Aí depois de um ano, a moça ficou muito arrependida da mentira, né? Falou com o pai, eu menti, não foi ele,
E aí voltaram lá, ó, não foi você não, então devolve a criança. E ele também, com a mesma serenidade, devolveu a criança. Então, esses exemplos são muito bacanas, até a gente chegar nisso, hein, Mária? Mas chega, né? Não se cobre quando Uhum. vai fazendo o seu trabalho, fique em observação, que à medida que você vai compreendendo, quando o ego se manifesta, você olha para ele, quando você olha para o ego, ele perde a força. Porque aí você não se identifica mais com ele. Mas é preciso reconhecê-lo. Porque senão ele vai estar sempre voltando, até que ele se dissolva totalmente. Uhum. Ok? Como eu precisava entender isso, viu, Mária? Uhum. Muito bom. Isso. Obrigada. Nada, obrigada a você. Mais alguma questão, gente? Alguma colocação? Querer e poder. São duas palavrinhas, são duas questões. Né? O poder quer controlar, manipular, ter o poder sobre coisas e sobre pessoas. E o querer, que é esse de buscar, além de si, algo que vai te complementar de alguma forma, que é uma ilusão, porque já se é completo, já se é pleno. E tudo isso faz parte, nós não temos que nos cobrar, né, de termos ego. O ego foi construído, mas ele vai ser dissolvido. Ele faz parte do nosso processo de entendimento. Nada de errado em construir o ego. Todo ser humano constrói o ego. Nós não temos, quando nós começamos a construir o ego, nós não temos noção nenhuma do que isso seja. A gente só vai ter noção lá na frente. Então, não vamos nos cobrar, não vamos nos culpar de nada. Está todo mundo tentando acertar de alguma forma. Todo esse processo, ele é maravilhoso. Quando a gente começa a compreender como funcionam as coisas, quando as peças do quebra-cabeça se encaixam e a gente vê como que o universo é maravilhoso. Tudo se encaixa, está tudo em sincronia. Tudo maravilhosamente em sincronia. A gente está no lugar certo, no tempo certo, com as pessoas certas, nas circunstâncias certas. Tudo isso é para nosso entendimento. É um jogo divino. Que muitas pessoas às vezes perguntam, mas a consciência, se ela já é plena, para que esse jogo de se fazer saber? Não me perguntem. É um jogo divino. Eu entendo isso como o amor amando. Porque o universo, para mim, é amor. A unidade é amor. Que surgiu
não sei de onde, não, nem surgiu, sempre existiu, da fonte que é amor. E se manifesta como amor no universo. Para que a gente vivifique esse amor, experiencie esse amor. É um jogo. É um jogo. A lila, né, como a gente diz lá na Índia, a lila é o jogo da vida, o jogo de Deus. E nós somos os peões. O Léo está falando. Léo, quer abrir seu microfone? Ego é biodegradável. Legal isso, por isso não precisamos ir atrás de nada. A fonte leve traz tudo o que precisamos. Estou aprendendo a confiar nisso. É isso. Plena confiança. Acreditar que tudo o que é necessário para o nosso entendimento vai se manifestar na nossa vida. Em forma de pessoas, de circunstâncias. Tudo irá nos levar ao entendimento. Sim, estamos todos amparados pela fonte. Somos a própria fonte. Somos nutridos por ela, amparados por ela. Viemos da fonte e para a fonte retornamos, sendo que nunca saímos de lá. Na nossa essência, estamos na fonte, somos a fonte. Mas todo esse processo maravilhoso e cheio de graça acontece. Então vamos vivenciá-lo com alegria e gratidão. Tem momentos desse jogo, né, quando a gente ainda não tem muita consciência, que a gente vai se deixando levar pela ilusão. E às vezes a gente se desvia. Mas às vezes até esse desviar faz parte. Quando eu falo que é para a pessoa escutar o coração, algumas pessoas já me disseram, mas o coração se engana. Não, o coração não se engana, não. Mesmo que pareça que ele está indo por uma via torta, é para que você aprenda alguma coisa com isso. Nada, nada, nada é por acaso. Tudo tem a sua razão de ser. Como eu disse antes, tudo está em sincronia. Tudo. A questão é manter-se atento. Manter-se em estado de observação. Não de cobrança, mas uma observação que flui junto com a vida. É estar atento, sem analisar, ok? Porque a análise vem do julgamento. Apenas observar e, às vezes, constatar através do discernimento interno, do discernimento que surge
através do contato íntimo com o todo. O discernimento, ele não vem do conhecimento teórico, não. O discernimento vem do contato íntimo com a fonte. Então, quando observarmos a nós, quando observarmos o acontecer, vamos nos manter em silêncio interno, sem julgar, sem analisar. Apenas observar, e vai chegar um momento que você vai constatar o que é real e o que é ilusório, o que ressoa no seu íntimo e aquilo que não condiz com o seu ser. O que ressoa já está lá. E o que não condiz, deixa aí. O que ressoa vai permanecer porque já é. E o que não ressoa, o que não condiz com o seu ser, vai embora. Não retenha, não segure. Deixa aí. Serviu para te ensinar alguma coisa. Serviu para te mostrar, para te alertar, ou apenas para se identificar. Não, isso aqui não sou eu. Tchau. Chega de cobrança, gente. Chega de se cobrar. Chega de cobrar do outro. Chega de cobrar da vida. De cobrar do universo. De Deus, como algumas pessoas chamam. A unidade. Tá tudo certo. A palavra-chave, então, é aceitação, né? Se existe aceitação, não existe julgamento. Não é verdade? Se existe aceitação, não existe cobrança. Se existe aceitação, não existe comparação. Então, a palavra-chave é aceitação. Aceitar a si mesmo, aceitar o outro, que é você mesmo, e aceitar as circunstâncias que são vocês mesmos também. Se só existe a unidade, se só existe consciência, tudo é um. As coisas acontecem, existem nessa consciência. Então, imaginem um organismo como o nosso corpo, né? Vamos trazer isso para o plano
do manifesto. Olha como que o corpo humano funciona. Desde os átomos, as células, os órgãos, tudo funciona em sincronia. Nós não somos o reflexo do todo? Nada é para ser rejeitado. Tudo tem a sua função. Para que as coisas aconteçam, para que o ser se realize, se autoconscientize. Tudo é. Então, a frase que o Léo disse ali, ó, por isso não precisamos ir atrás de nada, que a fonte leva e traz tudo o que precisamos. Exatamente. Está tudo certo. Tudo certo, na hora e lugar certos. As pessoas certas. Está tudo bem. Cada um com a sua história. De pessoa. Que é válida, porque leva a pessoa a se reconhecer como ser. Cada um tem a sua experiência diferente, às vezes semelhante, mas cada um é um. Então, não vamos nos comparar uns com os outros, porque tudo isso gera julgamento. E gerando julgamento, gera separação, gera dualidade, gera exclusão, gera elitização. O que também faz parte. É o caminho que a pessoa escolheu, se elitizar. Tudo bem. Vai chegar um momento que ela vai perceber que aquilo ali vai apenas separar ela dos outros, da totalidade da qual ela faz parte. Não existe melhor nem pior, nem certo nem errado. Tudo é. Mais alguma colocação, gente? Agora vocês se perguntem o que eu mais quero nesse momento. Investiguem aí qual foi o último desejo que vocês pensaram, sem levar em conta esse desejo de despertar. Estou querendo fazer com que vocês mergulhem no desejo do ego.
Investiguem aí. Quem está desejando? Não querer nada é um alívio. É a paz. Porque o querer, ele gera uma luta para conquistar algo. Para provar algo. Então, quando se abre mão, é um alívio. Esse assunto hoje foi bom, né? Porque muitas pessoas têm esse medo de não desejar. Ah, mas aí eu vou ser infeliz, porque eu não vou desejar, não vou alcançar, realizar meus sonhos, né? Mas senão você já é feliz, você já é feliz. Isso, vai ficando quieto, exatamente. Não tem mais aquela ansiedade de alcançar alguma coisa, de buscar alguma coisa. Você vai se entendendo e percebendo que de nada precisa, que está tudo certo. É muito bom mesmo, Dona, muito. Acaba a ansiedade da busca, a ansiedade de se adquirir um bem, se conquistar alguém. Basta ser, né? Basta ser, basta fluir. Você vai viver com mais intensidade, não movimento, mas com profundidade, porque a pessoa começa a perceber o que está por trás do acontecer, o que está por trás do movimento. Aprendi que o silêncio tem um sabor inusitado, o Léo está dizendo. E é mesmo. Ficar em silêncio é muito, é paz, é paz. É paz e claridade, porque através do silêncio também vem aquilo que vai te esclarecer. Você vai se perceber. Porque uma mente agitada dificilmente percebe a realidade. Ela está tão envolvida com a ilusão que ela tem dificuldade de perceber o que é real. Por isso que o silêncio é importante.
Ô, Mari, Oi, fala, Edu. quando você diz para pare um pouco e investigue quem é que deseja isso que você está desejando, né? Isso é mais Aham, ou menos, isso é mais ou menos é assim, não existe ninguém desejando isso, né? O desejo apenas surge da consciência, né? o desejo vem do ego, que acredita ser alguém, não é verdade? Porque o único impulso que a consciência tem é o de entendimento de si, de libertação do ego. Deixa eu fechar o microfone aqui. Então, quem está desejando, realmente não tem ninguém. É só uma ideia. É o ego, são projeções, condicionamentos, que cria essa expectativa de alcançar algo, né? Que tem esse desejo por algo. É a ilusão que faz você ir atrás de alguma coisa. O ego acaba sendo uma entidade, né? Porque a pessoa cria tanto nesse personagem que acaba virando uma pessoa, mas não é uma pessoa, não é verdade? Não é ninguém, né? Mas também não é a consciência. A consciência está só observando o acontecer. Entendeu? A consciência, ela está observando. Porque esse desejo de adquirir algo vem da mente que está iludida, né, que criou esse personagem, essa entidade que é o ego. Uma mente iludida e condicionada. Então, quando a gente pergunta quem, é para a gente perceber de onde vem esse desejo. Se é real ou não. Porque o único desejo a gente sabe que é esse da consciência de nos impulsionar a nos entender. Todos os outros vão alimentar o ego, vão alimentar a ilusão. Porque se você investiga e procura saber de onde vem esse desejo, não vem de ninguém, né? Ele surge como uma ideia ou como uma vontade dentro da consciência, né? Ele é Uhum. tipo uma bolha dentro da consciência, uma bolha que Sim, aconteceu na consciência. mas aí você É vai isso mesmo? perceber que aquilo é uma ilusão, que aquilo ali não vai te trazer satisfação, que é o seu ego agindo. Por isso, o perguntar vai acionar esse entendimento. Porque quando você perceber que é o ego, automaticamente aquilo ali vai perder a força. Porque você vai querer seguir a ilusão? Não. A não ser que você seja teimoso. Mas se você tiver essa conscientização de que não é você, que aquilo ali é o ego, querendo te levar para fora, te tirar do centro da presença, você não vai mais dar importância para aquilo. E aquilo ali vai perder a força. É importante reconhecer o ego, reconhecer os padrões que trazem sofrimento, que trazem angústia, que trazem essa decepção, às vezes depressão. Tudo porque não é satisfeito. Porque essa satisfação ela é ilusória. Ela não é plena. Ela vai ser uma satisfação momentânea. Ou então vai gerar decepção porque não alcançou. Então, vamos nos questionar para chegar não só à questão de não ter ninguém, né, de ser a consciência que está por trás disso, porque a consciência está por trás disso.
né? Mas ela está observando. Quem está agindo é o ego, é o personagem, né? Então, vamos buscar o entendimento para que a gente não se deixe mais levar por aquilo que vai nos gerar dor, vai nos gerar decepção, porque não vai trazer satisfação verdadeira. É só uma coisa momentânea, ou então a própria decepção, porque não foi alcançada a satisfação, ou então a raiva, né? Raiva, decepção, tristeza, né? Então, por isso a observação é importante, o questionamento é importante, para que a gente encare de vez quem somos e quem não somos. Posso falar, Maria? Oi, fala, Maria Ângela. Eu não entendi muito bem quando o Edu disse, eu não sei o que foi que ele disse, que é uma bolha que sai da consciência, mas se a consciência é pura, é original, então o ego, esses desejos, de onde que isso vem? O Edu sugeriu que é da consciência. É isso mesmo? O ego, ele é gerado pelos condicionamentos, pelos conceitos, por aquilo que você acredita que vai te trazer o reconhecimento dos outros, ou para você se satisfazer de alguma forma. Porque você acredita que aquilo ali é que é realidade. Então, o ego, ele é gerado não pela consciência em si, mas pela mente, que é um instrumento da consciência. Tá. Tá? Nós temos 3, vamos chamar de dimensões. A dimensão da consciência, a dimensão da mente, mental, e a dimensão física, do plano físico. Então, a consciência, ela abrange todos esses outros planos, tá? Mas é a mente que gera o ego. Entendi. Entendeu? Que não deixa de ser a consciência lá por trás. Mas, para a gente entender, a gente divide. Está tudo junto, mas a gente divide para uma maior compreensão. Sim. E o ego é gerado pela mente condicionada, pela mente que tem crenças, pelas crenças, né? Pelo conhecimento que ela adquiriu através da experiência, por memórias. Ela vai gerar esse ego. Que faz parte do processo. Faz parte do processo a construção do ego. Tá? É porque tudo surge da consciência, isso que eu quis dizer, né? Isso, é verdade. É o espaço onde tudo acontece. Não é que é gerado pela consciência, né? Não. Mas surge da consciência. Exatamente. A consciência está por trás de tudo, porque ela abrange tudo, né? Então, se você for pensar bem, se aprofundar, o ego só existe porque existe consciência. Certo? Então, mas ele surge dessa mente condicionada, né? Da ilusão. Ele surge da ilusão, da mente que acredita que é assim ou assado, que vai trazer paz, felicidade, reconhecimento, né? Valor, poder. Né? Então, a consciência está por trás de tudo, mas o ego é gerado pelos condicionamentos, pelas crenças, pelos conceitos. Entendeu, Maria Ângela? Sim, obrigada. Então, podemos até fazer uma comparação mais ou menos, só para clarear um pouquinho mais. Por exemplo, a água. A água, você pode colocar uma tinta, a água aceita, o formato, né, o líquido, o gasoso. Então, ela vai aceitando tudo, né? Que realmente vai colocando. Isso. E aí, a própria mente que vai tem que estar ciente de tudo para ir modificando, né? Isso. A mente, ela é moldável. Tá? A mente, ela é pura, mas ela tem essa capacidade de ser moldada. Então, isso que você falou tem a ver, né? Certo. Então, à medida do que ela vai observando, vai captando, vai absorvendo, ela vai tomando forma, vai gerando esse ego.
Ok? Entendi. Ok, obrigada. Deixa eu ver o que o Léo está falando. Quando você identifica o ego, você muda de posição, você desmistura dele e se torna a própria observação. Exatamente. Você se desliga, porque aí você já se desidentifica, né, do ego. A partir de você precisa identificá-lo, né, reconhecê-lo, para depois se desidentificar e desmistura dele mesmo. E se torna a própria observação. Você volta ao seu estado de consciência pura. É isso aí, tá certo. Isso mesmo. Assim você encontra quem você é. Exatamente. Você vai se desidentificando, né? E vai dissolvendo aquela entidade, né? Aquela projeção, que é o ego, até que ele se dissolve e você se encontra. Você se percebe na sua totalidade, né? A consciência pura, imaculada, imune, né? Mas assim, Maria, Oi. como entidade mesmo, só a consciência, né? Porque o que eu observo daqui é só por observar. O ego em si, ele vem como o quê? Como sensação, com pensamento, né? Esse conjunto, seria isso mesmo? Isso. Agora, a consciência, ela não é a consciência não é uma entidade. Porque a entidade é como a gente chama um fantasma, certo? É uma coisa que não tem realidade, não é real. Ela é criada, mas não é real. Entendeu? Então, a consciência é a única coisa que é real. O ego, a gente fala que é uma entidade, é um fantasma, é uma projeção. Ele parece que existe, mas não existe. Né? Ele existe naquelas circunstâncias ali, naquele gerado, né, por sentimentos, emoções, né, pelos condicionamentos. Então, a gente chama de entidade, é um fantasma, tá? A gente parece que existe, mas não existe. Né? Assim que você reconhece e você identifica, você para de dar força para ele e ele se dissolve. Eu troquei a palavra que eu queria dizer, porque o que eu percebo aqui é que a única realidade é a consciência. Isso, a única realidade é a consciência. E o ego é uma coisa imperceptível, porque ele só surge quando é provocado de alguma maneira, né? Ou por sentimento, ou por pensamento, alguma reação que você tem, ou então você está parado de ver um pensamento, isso vem do ego. Isso. Mas o que está sempre presente é a consciência, né? Exatamente. É a consciência que está sempre presente. Né? É a única realidade. Né? O ego é apenas essa projeção, né? Essa entidade que a gente cria, né? Baseada nas nossas memórias, nos condicionamentos, nos conceitos. Né? E a partir do momento que você percebe que aquilo ali não é real, você, como diz o Léo, se desmistura dele, se desmistura e passa a ser apenas quem você é. Né? É isso. E é por isso que todos os mestres perguntam para você. Procura aí onde está, por exemplo, o Eduardo. Você não vai encontrar nenhum Eduardo. Uhum. Não existe esse Eduardo. Esse Eduardo seria um conjunto de crença, de sentimento que foi aprendido durante o tempo. Que existe mesmo a consciência, é observar, né? Exatamente, é o observador, né? Mas o observado também é o observador. Nós falamos isso antes, que se tudo é consciência, observado, o observador e o observado, eles são o mesmo, né? Então, vamos aprender a observar as coisas sem julgar, né, sem analisar, apenas tentando compreender. Porque tudo faz parte do processo, né? Faz parte do universo, né? Dessa sincronicidade que nós somos isso, né?
É isso mesmo. No varanda está aceso, não, né? Cláudia. Está aceso. Cláudia, você quer falar? Não, fechou o microfone. Então, tudo é consciência, estude. Tudo faz parte. É tudo muito rico, tão lindo tudo. Então, não vamos mais nos cobrar, nem cobrar do outro. Vamos apenas nos manter como observadores que somos. Que bom, Edu, que real é só a consciência. É isso mesmo. É isso aí. E a partir do momento que você percebe isso, vai ficando mais fácil se desidentificar daquilo que não é, que é só um padrão que você assimilou e que fez com que você criasse esse fantasma que é o ego. E a partir do momento que você identifica o fantasma, né, esse padrão, você se desidentifica também. Não dá mais força para ele, né? Aí as coisas vão ficando mais claras e mais leves, né? Você já não se cobra tanto, não cobra tanto do outro, né? Você vai fluindo, né? Vai percebendo as coisas como elas são. Como surgiu, como surgiram os seus enganos. Aí você percebe que eles surgiram da ilusão. Para que sofrer diante disso, não é? Para que sofrer diante de uma coisa que nem existe? Vamos nos concentrar naquilo que é real, que é a consciência, que é amor, que é verdade, né? E que é compaixão. E que as coisas fluam, vão fluir através de nós com naturalidade. A gente não vai mais bloquear nada. Vai se aceitar, aceitar a vida, aceitar o outro. Mari, você Oi, pode mãe. repetir? Você falou três coisas, me parece que para a gente ir livrando do ego. Coragem, acho que não sei se humildade. Humildade e desapego. Ah, ok, obrigada. Nada. São três coisinhas que nos ajudam a dissolver, né, o ego, a dissolver essa ilusão, para que a gente seja apenas o que somos, só consciência, só o observador que se funde ao observado, que aceita a totalidade como verdade. Que aí você vai passar a sentir a unidade, a se perceber não só em si, mas no outro e na vida, em tudo que há. Ok, gente.
Vamos fazer uns minutinhos de silêncio para que a gente fique mais em contato com a presença que somos. Deixemos de lado a mente. Eu digo para fechar os olhos porque os sentidos, às vezes, nos tiram do centro, não é mesmo? Mas quem quiser pode meditar de olhos abertos. Às vezes as imagens nos distraem. Então, quando a gente fecha os olhos, a gente fica mais voltado para dentro de nós mesmos. O silêncio que nós somos. Então, vamos respirar profundamente e lentamente. Inspirando e expirando apenas pelos narinas. Percebendo o ar ir e vir. E a vida é assim. É um vai e vem, um movimento. E assim como o ar penetra nos pulmões, preenche com oxigênio, com prana, assim que ele cumpre a sua função, ele vai, nós o expelimos. Então, que nós observemos as circunstâncias irem e virem, vamos deixar que elas venham, vamos observar aquilo que elas nos traz, vamos sentir se ressoam ou não no nosso ser, com a verdade em nós, vamos deixar que elas se vão. Assim também com as pessoas. Vamos observar o que elas nos trazem. E se quiserem ir, vamos deixar que elas se vão. Vamos viver com liberdade. Vamos viver em plenitude que nós somos. Vamos sentir essa plenitude em nós. E sendo plenitude, entendemos que de nada precisamos emocionalmente ou de sensações. Aquilo que é necessário, o universo irá nos trazer, irá nos oferecer. E gratos
Vamos usufruir e deixar ir. Entendendo que tudo é graça, bem-aventurança, que mesmo as coisas difíceis trazem consigo oportunidades de entendimento, de revelação, de libertação. Vamos nos manter nesse silêncio interno, como observadores, fluindo com o existir. Sentindo a graça nos envolver e também emergir da profundidade do nosso ser. Tudo é como deve ser. Pura graça e contentamento. A vida, na verdade, é uma celebração. O que aparentemente acontece, que chamamos de coisas negativas, acontecem para o aprendizado. Então, que sejamos gratos por isso também. Agradeço a todos vocês por esses momentos de partilha. A gente está mais próximos uns dos outros, trocando as nossas experiências. Muito bom, agradeço de coração a todos vocês.
lembrando que nós vamos ter um satsang presencial em BH, né? Com quem seria tão bom se todos estivessem aqui pertinho, para a gente estar próximo, né? Trocar, se conhecer pessoalmente. Né? E a gente trocar, fazer esse trabalho de partilha. Então, até o próximo satsang. Namastê. Tenha uma boa noite. Gratidão. Você quer falar, Edu? Manition. Não, gratidão pelo satsang de hoje. Gratidão também. Reforçando aí o convite para o satsang de 6 de outubro, para ver se a gente consegue estar lá presencialmente, quando a gente está reunidos, a energia é outra, muito mais forte do que quando a gente está sozinho em casa. Com certeza. Ela se expande. Isso. Né? É a oportunidade de estar junto com a mesma intenção, com o mesmo desejo. Isso. Que seja o último desejo. Isso. Que seja o último desejo. O principal desejo, né, Edu? É isso aí. Então é isso. A gente vai divulgando, né? E quem quiser, né, participar, entre em contato com a gente, então, com o Edu Moto Manish, né? Que a gente vai. Ele passa as informações para vocês, né? Eu vou ficar muito feliz de encontrar vocês. Então, até o próximo satsang. Muito obrigada. Boa noite, gente. Namastê. Namastê.